Bem-vindo ao Aventuras na FPL. Numa semana que ficou marcada pelas leaks do City, voltei a ter uma pontuação miserável e a acentuar a minha pior época de FPL de sempre. O West Ham e o Forest voltaram a ganhar e mostram que vai ser uma luta acesa até ao fim da época. O Burnley sacou pontos ao Tottenham. O Fulham voltou a vencer. O City com o Semenyo em destaque venceu. O Bournemouth ganhou ao Liverpool e demonstraram que são a equipa anti-grandes da Premier League. O Chelsea continua numa boa onda de resultados. O Villa ganhou em Newcastle ao fim de 20 anos. O Arsenal conseguiu fazer mais um jogo pouco criativo e o United aproveitou. E para acabar, tivemos um Everton Leeds que não acrescentou grande coisa às equipas da Fantasy. É o resumo da semana. Avanço agora para a análise das próximas Game Weeks à boleia do meu wildcard. Vamos lá! Bem-vindos mais uma vez. Na Liga Aventuras temos o Henrique Moraes em primeiro lugar, em segundo lugar o Tiago Matos Alves e em terceiro o José Miranda. Como avisei nas redes sociais, a semana passada estive fora do país e não consegui gravar o episódio, mas esta semana volto a gravar apesar de já só conseguir lançar ao final desta quinta-feira. Como já havia mencionado nas redes durante a semana, após um sábado desastroso e um domingo bastante cético, ativei o wildcard e existem ainda algumas posições que têm sido complicadas de decidir e neste episódio eu vou ao detalhe do meu raciocínio para também vos conseguir dar algumas ideias, se calhar diferentes daquilo que tem até agora. Quero começar aqui pelos avançados. O Haaland pretende manter. Se não houvesse Delap no Chelsea, ponderava tirar e arriscar tudo durante umas Game Weeks, mas por agora pretende arriscar apenas no capitão. Outro dos motivos é pelo preço que comprei e o preço atual do Haaland. É bastante complicado recomprar o jogador mais tarde. O Watkins lesionou-se hoje e o Tammy Abraham deverá ser titular, mas tendo em conta os expected goals produzidos pelo Aston Villa e a incerteza sobre a forma de Abraham e em como se vai adaptar ao estilo do Villa e nesta volta à Premier League, prefiro levar apenas o Rogers do ataque do Villa. Sendo assim, sobram-me 2 spots para avançados, no momento em que vou avançar com formação 3-5-2. Não tendo gostado dos avançados em geral, vou-me afiar mais nos médios da FPL. Os outros 2 avançados, em princípio, deverão ser Brobbey e Bowen. Pretendo usar o Brobbey neste jogo com o Burnley, e enquanto o Bowen tem Chelsea fora, e depois usar o Bowen contra Burnley fora, Manchester United e Bournemouth em casa. O Brobbey é uma venda direta para qualquer um dos avançados que tenha double na Game Week 26, Mané do Wolverhampton ou o Barry do Everton. Portanto, em princípio, o Mané que tem mais chances de ter a double, visto que o Arsenal ganhou fora 3-2. Decidi não levar o Evanilson porque, apesar dos minutos serem praticamente garantidos e talvez tenha penaltis, reparei que esta época marcou praticamente apenas em jogos onde o Bournemouth conseguiu jogar em contra-ataque, algo que não vai de encontro aos jogos que o Bournemouth vai ter agora. Mas atenção, é a minha forma aqui de analisar o Bournemouth, pode estar errada. O Evanilson, para além disso, é um jogador que constantemente está abaixo dos seus números de expected goal, o que preocupa, pois falha aqui mais do que aquilo que devia. O João Pedro, tendo feito 90 minutos nas Champions, não me dá confiança que seja titular com o West Ham no fim de semana, até porque tem de dar a volta à eliminatória na FL Cup durante a semana seguinte. Para além disso, devo levar Enzo e Chalobah, e não me parece que um triple-up seja o ideal. Nos últimos 2 jogos da Premier League, o Chelsea fez 16 remates, dos quais 8 enquadrados, e que resultou em 5 golos, dos quais 2 de penalti. E porquê é que eu fui ver isto? Vi um artigo sobre o Strasbourg de Rosenier, onde a equipa ficou em 7º lugar da Liga Francesa, mas no ranking de remates por jogo apareceu em 18º. Para além disso, foi uma equipa que sofreu 30% dos golos nos últimos 10 minutos do jogo, e daqui também pude tirar mais conclusões. Ou seja, no total tirei aqui 2 conclusões importantes. Um defesa que saia sempre aos 70 minutos pode ter a sorte de ter cleans exclusivas e conseguir ter aqui uma vantagem sobre o Chalobah, por exemplo. E o Chelsea pode vir a ser uma equipa com menos chances e mais controladora do jogo e com assets ofensivos menos explosivos. O Tiago, do Brentford, pretende voltar a pensar nele lá para a Game Week 27, quando defronta o Brighton ou o Burnley na Game Week seguinte, e até lá adia aqui um pouco
o pensamento sobre voltar a ter atacantes do Brentford. Falando agora dos médios, penso que há uma lista de 6 médios que é de geral interesse. Rogers, Rice, Enzo, Bruno Fernandes, Mbeumo e Semenyo. Neste momento o Bruno Guimarães não é um buy, para mim, apesar de poder sempre pontuar em qualquer jogo. O Wilson, do Fulham, tem 8 golos com 0.8 expected goal, o que pode continuar a acontecer, mas não é provável nem expectável. Sabendo que o Arsenal deverá ter double na Game Week 26, o Rice é uma das minhas escolhas, assim como o Bruno Fernandes, que é essencial no momento. O Enzo também rende constantemente, pelo que deverá manter o seu spot no meu meio campo. Sobrando assim 2 lugares para 3 jogadores. Rogers, Mbeumo e Semenyo. Havendo rotações aqui e ali, sei que o Rogers não vai rodar na Premier League, pelo que o devo manter. Tendo que decidir entre Semenyo e Mbeumo, é que deixa a missão aqui mais complicada. Por um lado, penso que a lesão do Dorgu deve aumentar os minutos de Mbeumo, mas certamente Mbeumo é o jogador com a competição pela posição mais equilibrada do plantel do United, havendo o Diallo. O Semenyo tem agora 2 jogos fora, não é o ideal. Nos jogos que se seguem deverá ser sempre titular e, pelo que me pareceu, continua a ser um dos jogadores da Premier League deste ano. Double up no ataque do United parece sempre difícil, até por nunca sabermos quando liga um modo competitivo. Após a double do Rice, também há a hipótese de trocar para o Semenyo, mas programar já estas transfers não me entusiasma muito. Até porque por essa altura devo ter interesse em comprar o Wirtz ou o Szoboszlai ou outro jogador que esteja a aparecer como diferencial e já estaria aqui preso a uma transferência pensada. Como alternativa aqui ao Rice vejo o Trossard. Até estou a ponderar levar como diferencial da equipa do Arsenal. A única questão para mim é que se houver a double eu não estou a ver o Trossard a fazer mais que 120 minutos nos 2 jogos e provavelmente até faz só uns 90, 100 minutos nos 2 jogos da double. Ou seja, estamos a comparar aqui um jogador que fará 100 minutos com um jogador que provavelmente o Rice fará os 180 minutos dessa double. Diferencial ao Enzo, só o Palmer, mas ainda não conseguimos confiar nos minutos e com os jogos que seguem, o ideal era garantir o máximo de minutos possíveis de um atacante do Chelsea. Na defesa tenho alguns assets defensivos que têm estado sempre nos meus drafts. Gabriel do Arsenal e o Justin do Leeds. Porque o Gabriel tem sempre potencial ofensivo, acho que não há muito a dizer aqui. O Justin do Leeds é simplesmente os jogos que ainda vêm aí do Leeds. Que eles vão ter em casa com praticamente os adversários diretos na manutenção e equipas que nos jogos fora não têm estado assim tão bem e se calhar são jogos onde até consiga aqui uma clean sheet e talvez uns pontos bónus. O Justin tem jogado a ala, tem 3 centrais, depois o Bogle do lado direito e o Justin do lado esquerdo, se não está a falhar a memória, e por 3.9 milhões vejo que pode ser aqui um jogador muito importante em certos momentos da época e se calhar ajuda aqui a um bench boost low cost. Nos outros 2 spots tenho andado entre Timber, Munhoz e Chalobah, ou seja, 2 spots caros que eu ainda quero pôr aqui na minha equipa, acima de 5 milhões, e tenho estas 3 opções. E no último spot, que será ali um intermédio entre os 4.5 e os 5, tenho estado mais inclinado para cash, mas também tenho a opção do Anderson e do Mukiele. O Timber tem a double e o Chalobah tem a forma e as fixtures. O Munhoz certamente o ia usar na Game Week 26 e na 27, pelo que concorre diretamente com o Chalobah nessa semana, o que não é o ideal. Em vez de levar o Chalobah, posso sempre dar cover às cleans do Chelsea com o Sanchez na baliza, mas eu acredito que o Chalobah venha a ter retornos ofensivos e defcon, o que pesa bastante aqui na decisão. Até porque não vejo o Sanchez a ter grandes exibições, como há pouco tempo teve 11 pontos, claro, mas não vejo o Sanchez a ter grandes exibições e voltar a ter pontuações desse nível. O Aston Villa tem 3 jogos em casa nos próximos 4 e pode dar aqui alguma garantia de clean sheets para esta equipa. E quem pensar nisso e querer um defesa aqui do Aston Villa, eu vejo o Cash como uma ótima opção para enriquecer o lote de defesas. O Maatsen a 4.2 deve continuar a titular e também vejo como uma boa opção, até por sair ali aos 70 minutos, se calhar consegue garantir uma clean sheet. Com o Dorgu de fora, eu não vejo o Maguire como opção,
simplesmente porque, olhando para os jogos do United, eu não vejo onde é que conseguiria utilizar o Maguire. O United não deve ter doubles até ao fim da época, penso que seja difícil, e é algo que também não abona aqui a favor destes jogadores de o levar, apesar do preço, que é 4.3, bastante barato. O Jiménez do Bournemouth está a jogar fora de posição, mas como estão a comprar jogadores neste mercado de inverno, atacantes, e não vejo o Bournemouth a ter cleans, penso que a oportunidade neste defesa out of position desvaneceu-se, assim como outras hipóteses desta defesa. Não vejo que venham a ter grandes clean sheets e se calhar têm alguns retornos ofensivos, claro, mas estou a ver as cleans difíceis. Se o novo guarda-redes aqui do Bournemouth passar a ser titular é uma hipótese, mas não devem ter doubles também, assim como o United, pelo que a ideia de estar a levar estes jogadores para eventualmente usar vai ser sempre um risco, comparando aos outros que eu vou ter na minha defesa. Falando em guarda-redes, a minha ideia é levar o Celso, mas consoante o que se vá sabendo do Aston, considero levar o Martínez ou o Sanchez do Chelsea como referi. Desde que o Xanais entrou na equipa, que apresenta uma recuperação na defesa e algumas cleans, principalmente em jogos com os grandes, desde 21 de outubro de 25, que a equipa apresenta golos feridos inferiores ao que seria esperado, e tendo em conta que a dificuldade das fixers agora diminui, vejo com bons olhos um punt neste guarda-redes. O segundo guarda-redes deverá ser o José Sá, se entender que pode ser uma boa pick para a Double 26, ou se decidir levar outro, será por ter um jogo fácil na Game Week 33, onde eu planeio usar o Bench Boost. No estudo que fiz à Double da Game Week 33, vejo com boa probabilidade de Manchester City, Palace, Arsenal, Newcastle, Aston Villa, Fulham terem double, pelo que vou tentar levar um ou outro asset destas equipas a preparar o Bench Boost. Como vou usar o wildcard agora, acho que temos que ter isto em atenção, porque vai haver muita gente a usar o wildcard na 32 para usar o Bench Boost na 33. A meu ver, os jogos certos da Game Week 34, que poderá ser a grande blank da época, são Bournemouth com o Leeds, Manchester United com o Brentford e o West Ham com o Everton. E lá está, estes sendo os jogos garantidos da 34, estes são as equipas que não têm de certeza double na 33. Tendo em conta os jogos que referi, deveremos usar o free na Game Week 34, pelo que convém na Game Week 31 tínhamos banco para suportar as ausências de fixers das equipas Arsenal, Wolves, City e Palace, caso sejam estes, Arsenal e City, os finalistas da FL Cup. Este resumo das doubles e blanks que fiz agora serve apenas como orientação, ainda falta bastante tempo, mas existem alguns eventos prováveis de acontecer e é isso que eu tento cobrir ao máximo, sem haver detrimento dos pontos que eu quero fazer para já, e lá está, quero dar a volta a isto, quero fazer pontos. No entanto, tenho que também ter algum planeamento a longo prazo, principalmente no banco, sendo que eu já tenho bastante orçamento na equipa, dá para fazer isso, e principalmente jogadores que não se lesionem muito, nem que percam a titularidade do nada. Isso aí é bastante importante para eu conseguir chegar a um bench boost sem ter que dar hits e conseguir acumular transferências até lá também. Obrigado por terem ouvido o episódio desta semana. Partilha com os amigos que jogam convosco e principalmente se estiverem a pensar usar o wildcard esta semana. Fica aqui mais um trabalho de massa cinzenta da minha parte para ponderarem antes de fecharem a equipa. O lock é sábado às 13h30 e os jogos começam às 15 horas. O capitão esta semana, para mim, será o Bruno Fernandes. No entanto, não desvalorizo o Fulham, só valorizo mais o facto do Manchester United descansar uma semana inteira para cada jogo, ao contrário do City, onde o Haaland voltou a ser titular agora durante a semana para as Champions. Se soubermos que por algum motivo o Palmer não joga, também vejo o Enzo Fernandes como uma boa alternativa a capitão e, mesmo com a boa forma do West Ham, vejo o Chelsea fazer alguns golos. Espero ter ajudado com algumas ideias, grande abraço a todos e boas pontuações.